Vou compartilhar contigo um cabelo que eu fiz há 3 meses atrás, um pouquinho mais. É um longo período sem coloração, mas é interessante para nós vermos como ficou a cor, como é que está esse crescimento, né? Então essa cliente foi viajar, o cabelo cresceu, tu já viu, ela foi modelo de corte aqui já nas aulas, também de cor. A última vez eu utilizei Blonde LB, que é o novo loiro para a cobertura de cabelos brancos. E aí 3 meses se passaram. E o que acontece com esse cabelo? Isso que é uma cliente fiel, né? Não faz nada no cabelo, espera. Só que nós precisamos preparar essa cliente para isso, porque o fato também dela aguentar é uma questão de manutenção. A gente percebe que a raiz está enorme, tá super grande, ela já está com bastante quantidade de brancos, eles até aumentaram nesse período, mas nós percebemos que não tem tanto contraste. Olha só, a ponta tá bem clarinha, um cabelo que clareou bastante. Ela pegou o período de verão na viagem, então abriu o tom desse cabelo, até porque aqui no Rio Grande do Sul tá frio, tá? Então assim, o que eu poderia fazer nesse cabelo nesse momento? Essa cliente chega, ela tá com uma raiz super crescida, percebe que as laterais dela não tem tanto cabelo branco, ó, conforme vai vindo pro alto da cabeça, é que eles vão aumentando, e nessa parte posterior aqui, ó, olha a mecha toda branca que ela está. Aqui nós já temos aproximadamente, a gente tem entre 70% a 80% de brancos. A nuca, ela ainda tem uma quantidade bem maior de fios escuros nesse contorno aqui nessa base. Aqui ficou tá bem quente a cor, até pelo tempo, né, vai oxidando. E no outro lado, mesma coisa, as laterais sem muita quantidade de brancos, e o topo aqui já começa a ficar mais misturado. Mas a porção que ela realmente tem mais é essa área aqui de cima, essa faixa que vem até essa parte da coroa que nós chamamos, que é o que normalmente até vai ficando mais claro, onde tem mais branco fica mais claro. E aí vamos supor que essa cliente chega no teu salão e ela quer manter essa baixa manutenção, colocando uma cor que não dê muito contraste. O que eu vou utilizar? Quais são as melhores ferramentas? Porque a gente tem mais de uma opção para utilizar. O ideal é que eu trabalhe em tonalidades entre o nível 9 e 10. Aí entra aquele ponto, mas eu consigo cobertura de brancos na altura do 9, do loiro extra claro? Porque normalmente nós vamos cobrir branco até a altura do 8, que é o louro claro. Então, dependendo da marca que tu trabalha, tu vai ter uma cobertura, e dependendo da marca, tu não vai ter uma cobertura. Eu trabalho com Schwarzkopf há mais de 20 anos, e dentro da ferramenta da Igora, a gente tem 2 possibilidades pelo menos. Uma delas é a Absolutes, que é aquela com rejuvenescimento, que tu já assistiu a aula aí no canal, que ela vai ter a cor pronta. A gente pode usar um 9-40, se eu quiser bege, se eu quiser dourado tem 9,50, tem dourado misturado com marrom, tem bege com cinza, se eu estou em busca de uma tonalidade mais natural, aqui eu poderia usar 9-140 nesse cabelo, com 30 volumes, porque ela é uma série com concentração de pigmentos. Então, o primeiro detalhe importante do diagnóstico é eu utilizar a cartela para identificar a altura de tom que está esse cabelo. E quando nós encostamos a cartela perto desse cabelo, nós vamos ver ele mais perto do 9. É claro que tem algumas porções aqui que está à altura de um 10, que é onde ela tem mais brancos. Então, se tem partes no 10 e partes no 9, eu poderia misturar 9 com 10? Poderia. Na cartela da Igora, a gente tem para cobertura de branco resistente o 900, que ele é um louro extra claro intenso. Ele é realmente para te proporcionar maior cobertura. Posso adicionar com ele o cinza
Posso, se eu quero uma cor um pouco mais fria. E se eu busco uma tonalidade mais natural, eu vou utilizar 9-4, que é o bege. Então aqui nós poderíamos utilizar 900, 91 e 94. A gente usa metade da base e depois essas duas cores em partes iguais. Tipo, se eu usar 20 ml de 900, eu posso botar 9 ml de 91 e 9 ml de 94. Também com 30 volumes, porque a série 00 é uma linha com concentração de pigmentos. Se eu uso ela com 20 volumes, ela dá uma escurecida. Então, se o nosso objetivo é a altura de 1,9, eu vou fazer essa mistura dessas três cores. Mas se eu quiser entre 1,9 e 1,10, eu vou usar o 900, mas nós vamos adicionar o loiro na altura do 10, que seria 10,1 e 10,4. A mistura do cinza com bege sempre nos proporciona mais naturalidade. Ele não vai ficar nem quente, nem frio. E detalhe, como ela ainda tem um pouco de pigmento natural, ela tem bastante fio escuro aqui, esse fio escuro ele traz um pigmento ligeiramente quente. Então, às vezes, misturar um cinza traz um equilíbrio para a cor, para ela não aquecer tanto. Mas também tem uma outra ferramenta que foi o que eu utilizei da última vez nesse cabelo, que é o Bloom LB. E o Bloom, ele não vai ter números. Ele não tem sistema numérico, porque eles são tons pastéis. Eles são tons com pigmento semi-transparente entre a altura de 9 e 10. Por isso que tu percebe um contraste muito pequeno aqui. Ele traz naturalidade, ele traz cobertura com uma luminosidade. É uma ferramenta bem inovadora. E se eu quiser trabalhar dentro das nuances parecidas ali com o Igor Arroyal, eu posso utilizar o areia misturado com gelo. E tem outras ferramentas dentro dele que a gente também pode trabalhar. Mas por que eu tô falando dessas possibilidades? Porque na hora de fazer o cabelo da cliente, eu tenho que ter opções, ferramentas como artista. A artista sempre trabalha com ferramentas e eu preciso mostrar para minha cliente que eu tô sempre me atualizando, que eu tenho sempre algo diferente para oferecer para ela. Então a tecnologia, ela não para. A inovação não cessa. E as ferramentas hoje, elas estão muito mais ao nosso favor, porque tem possibilidades novas para cores com mais intensidade e coberturas mais duradouras. Porque presta bem atenção aqui, são pelo menos 3 meses sem colorir, porque passou um pouquinho de 3 meses. E olha como a cor permanece nesse cabelo. A raiz cresceu, mas a cor não saiu, porque hoje também não rola a gente aplicar uma coloração na cliente e ela começar a lavar o cabelo e daqui a pouco a cor dela vai saindo. Claro que a manutenção ajuda muito se ela utilizar shampoos com pHs estabilizados, linha de proteção de cor, isso tudo favorece muito a questão do brilho e da durabilidade, mas a nossa função é muito importante em utilizarmos fórmulas que vão proporcionar cores intensas por mais tempo no cabelo da nossa cliente. E confere a próxima aula que eu vou te mostrar qual ferramenta eu escolhi e o passo a passo para fazer essa raiz.